Um sempre alerta a todos. Meu nome é Marco Aurélio Castriani e nós vamos tratar da unidade didática Aspectos Jurídicos do Escotismo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, responsabilidade civil e penal do escotista e do dirigente. Nós vamos trabalhar a questão da responsabilidade legal dos escotistas e dos dirigentes, ou seja, dos adultos em geral, da União dos Escoteiros do Brasil. Como nós sabemos, o programa escoteiro tem atividades atraentes, que são realizadas de acordo com o nosso método. Mas o que nós temos que levar em conta é o que há por trás de tudo isso, o que está em torno disso. Os adultos devem ter consciência do seu papel e da sua responsabilidade em relação à aplicação do programa escoteiro. Os adultos devem servir de exemplo tanto aos demais adultos como aos jovens. Nós trabalhamos com jovens e precisamos conhecer os aspectos legais que são relacionados aos mesmos. Tudo começa com a Constituição Federal. Eu vou falar dela primeiro porque a Constituição Federal é uma norma que está acima de todas as outras. Lá estão previstos princípios, garantias, etc. O artigo 227 da Constituição traz o princípio da proteção integral. A Constituição traz, como disse, normas e princípios que estão acima de outras normas. Aliás, essa questão da proteção integral vem repetida no artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, em relação ao qual nós usamos a sigla ECA. O artigo 227 da Constituição diz que é dever da família, da sociedade e do Estado. Vejam bem, dever da família, da sociedade e do Estado. Nós nos encaixamos, no mínimo, no conceito aí de sociedade. E qual o dever? Continua o artigo 227. Assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vejam bem o que está disposto na Constituição Federal. E como a gente pode notar, da mesma forma como o princípio da proteção integral vem e entra já no artigo 1º do ECA, esse dispositivo, o artigo 227 da Constituição, o que nele está previsto como direito em relação às crianças e dos adolescentes, isso o ECA repete em seu artigo 4º. Ao mesmo tempo, no artigo 5º do ECA, ele também trata daquilo que a Constituição já disse, e afirma o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Vejam, a Constituição trata, em linhas gerais, como uma garantia, como um princípio, e depois a lei, que é o ECA,
reproduz, né, o mesmo como norma. O que a gente vai observar também, o ECA traz a definição de criança e de adolescente. Nós vamos ver que no escotismo, quando nós usamos a palavra jovem, nós estamos nos referindo, assim, de uma forma mais ampla às pessoas nessa idade. Criança, conforme disposto na lei, são as pessoas até 12 anos de idade incompletos. E entre 12 e 18 são os adolescentes. No escotismo, nós falamos jovem para todos eles e mais um pouco, né? Nós incluímos até os pioneiros também. Na forma da lei, os pioneiros já são adultos. E o que diz mais o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que nós chamamos pela sigla ECA. No artigo 17, ele fala do respeito à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Vejam o que trata em relação ao respeito que se deve ter aos jovens. O artigo 18 continua e fala de novo daquilo que se deve respeitar ou evitar, dizendo o seguinte: é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Vejam que isso abrange, né, várias situações que devem ser evitadas. O artigo 70, de certa forma, reproduz uma ideia anterior e diz o seguinte: é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Vejam aqui que, na forma da lei, é dever de todos, ou seja, é da família, é da sociedade, é do Estado, e nós, enquanto escotistas e enquanto dirigentes, estamos também incluídos entre essas pessoas que devem prevenir a ocorrência de qualquer ameaça e de qualquer violação a direitos das crianças e dos adolescentes. O artigo 71 vai na mesma linha e diz que a criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Ou seja, de um modo geral, pelo que nós estamos vendo aqui, crianças e adolescentes têm uma proteção especial. Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que essa previsão de direitos, tanto no ECA como em outros diplomas normativos, não devem servir para apenas e tão somente pôr medo nas pessoas, coisa do tipo. Na realidade, eles devem servir para nortear as nossas ações para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Além do ECA, nós temos uma lei específica, que é a chamada Lei Anti-Bullying.
Vejam bem, essa lei anti-bullying, ela é de 2015, ela também tentou, né, e continua, né, esse objetivo de fazer com que desapareça uma situação que acontece na nossa sociedade. Em português, existe a expressão intimidação sistemática. E existe esse termo em inglês, bullying ou bullying, né? Depende de ver qual é a pronúncia correta, mas em português nós diríamos intimidação sistemática, porque é algo que acontece dessa maneira, é algo que acontece de forma repetida. E a lei prevê assim várias situações. E diz assim: considera-se intimidação sistemática, entre parênteses, bullying, todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Esta é a definição legal. Vejam que está o caráter repetitivo, algo entre uma ou mais pessoas, e há um desequilíbrio na relação. A lei prevê várias ações que podem configurar isso, né? E aqui há uma relação: ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente premeditado, pilhérias. E aqui também vem um parágrafo único no artigo 2º, que fala do cyberbullying, ou seja, isso acontece não só de forma presencial, mas pode ocorrer atualmente até mesmo através de internet, através dos computadores. E quando a gente lembra lá das situações, né, das nossas sessões, a gente pode tentar imaginar alguns exemplos hipotéticos, né? De repente, alguém ou algumas pessoas começam a agredir outras de forma sistemática, chamando de gordo, de mudinho, etc. Ou então isola a pessoa, né? Deixa a pessoa de lado, intencionalmente, coisas assim. Dá para pensar exemplos hipotéticos vários em relação a isso. E depois a própria lei traz no artigo 3º uma classificação, né, de várias espécies de intimidação sistemática, ou seja, de bullying. E colocando como essa intimidação podendo ser verbal, moral, sexual, social, psicológica, né, física, material, virtual, etc. Existem várias formas de intimidação, né? Só mencionando uma delas aqui, a primeira, né? O que seria uma intimidação verbal? Insultar, xingar, apelidar pejorativamente. Vejam, a lei traz vários exemplos. Mas por que a gente estuda essa lei? Para que, na prática, essas coisas não aconteçam. Para que os jovens, eles próprios, e, evidentemente, também os adultos, saibam respeitar
às demais pessoas e aqui no caso específico, crianças e adolescentes. Na sequência, nós vamos mencionar aqui também a questão da responsabilidade. O que significa responsabilidade? O que significa dizer que alguém responde por alguma coisa? Responder, responsabilizar-se por algo. Ou seja, se alguém praticou um determinado ato, se esse ato causa um determinado prejuízo, então essa pessoa deve responder, né, por aquele ato. Nós temos responsabilidade criminal, responsabilidade civil, e além disso nós temos também um âmbito administrativo dentro da própria instituição dos escoteiros do Brasil. Quando a gente fala de responsabilidade criminal, nós estamos nos referindo àqueles atos ilícitos que são previstos na lei como crime ou como contravenção. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós acabamos de mencionar, também prevê alguns crimes. Vou mencionar aqui um deles. O artigo 232 do ECA diz assim: submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Bom, então há previsão disso como crime. Vejam, submeter criança ou adolescente, observem o que vem na sequência, sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Essa situação está caracterizada em relação a todos nós, escotistas, que em determinado momento temos crianças e adolescentes sob a nossa autoridade, guarda ou vigilância. Então, quem está nessa situação e submete essa criança ou adolescente a vexame ou a constrangimento, está incidindo nesse crime. Ninguém deve ser submetido a vexame ou constrangimento. Nesse caso específico, nós estamos tratando quando se refere a criança e adolescente. Então, o próprio ECA prevê algumas situações como crime. De um modo geral, os crimes estão previstos no Código Penal. E é para ele que a gente precisa olhar também. Nós temos no Código Penal o seguinte, né? E aqui eu vou mencionar alguns casos, né? Aquilo que é possível nesse curto tempo que a gente tem em uma unidade didática. Vejam bem, existe o crime de homicídio culposo, lesão corporal culposa, perigo para a vida ou saúde de outrem, maus tratos, assédio sexual, isso entre vários outros. Mas vamos mencionar pelo menos alguns. Vejam, aqui a gente está falando de alguns crimes que são praticados de forma dolosa e outros de forma culposa. De forma dolosa, realmente, a coisa é mais séria. Alguém que pratica o crime de maneira intencional. Mas, embora sem a intenção de cometer crime, algumas vezes, por imperícia, imprudência ou negligência, as pessoas acabam cometendo determinados crimes nessa forma que se chama de forma culposa. Bom, o homicídio é um crime bastante grave e vocês deverão até se perguntar, mas como
Alguém vai praticar homicídio numa atividade escoteira? Bom, homicídio doloso eu acho realmente muito difícil. Mas o culposo, embora seja algo raro, pode acabar acontecendo. Imaginem uma situação assim. A criança não sabe nadar. Aí vai lá o escotista e realiza uma atividade que tem que passar por uma corda dentro de um rio ou de um lago. A corda se rompe, a criança não sabe nadar e acaba se afogando. Isso não é crime? É claro que a gente vai imaginar, bom, o escotista não queria matar ninguém, mas agiu de forma culposa, né? Agiu de forma imprudente, porque mandou a criança atravessar sem cuidado nenhum. Então, de forma culposa, pode acontecer, embora seja algo raro, né? Às vezes não acontece homicídio, não acontece de morrer alguém, mas pode resultar numa lesão. Existe o crime também de lesão corporal culposa, né? De repente, por causa de imperícia, negligência ou imprudência, alguém acaba provocando uma lesão corporal em outra pessoa. A gente pode tomar os mesmos exemplos de atividades perigosas que alguém pode acabar se machucando, pode acabar se ferindo, porque caiu de uma árvore, porque despencou de um barranco, porque a corda arrebentou, porque se cortou com algum instrumento que não sabia utilizar, porque usou de forma inadequada um instrumento de corte, e assim por diante. Então, homicídio culposo, lesão corporal culposa são coisas que podem acontecer. O outro artigo do Código Penal que chama atenção é o 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Este artigo prevê como crime, assim, só o fato de expor a perigo. Né? Imaginem realizar uma atividade perigosa, né? Colocar em perigo a vida de alguém. Quando se coloca em perigo, o que acontece? Pode não acontecer nada, mas pode, eventualmente, acontecer. Então, existe aí o artigo 132. Existe um outro artigo que vem nessa mesma linha também daquilo que se prevê no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o crime de maus tratos, no artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa, sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. E aqui prevê assim, se resultar lesão corporal é uma pena maior, se resultar morte é uma pena maior ainda. De qualquer forma, o que acontece? Maus tratos também configuram crime. Agora, quando a gente menciona tudo isso, não é para que as pessoas fiquem com medo. Eu vou repetir, é para que as pessoas ajam de maneira correta, respeitando todos os demais, principalmente as crianças e os adolescentes. O Código Penal também traz a figura do assédio sexual, né, no artigo 216-A, que diz assim: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência, inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Bom, então todos que estão numa relação hierarquicamente superior ou que tem uma ascendência sobre alguém e que se aproveita disso para constranger a pessoa,
com o intuito de obter esse tipo de vantagem, acaba cometendo esse crime de assédio sexual. E aqui, no parágrafo 2º, ainda consta que a pena é aumentada se a vítima é menor de 18 anos. Então, o próprio Código Penal traz essa definição de assédio sexual. Isso falando de responsabilidade criminal, né? Mas existe também a chamada responsabilidade civil. E aí nós vamos mencionar aqui apenas alguns artigos. O artigo 186, que também tem relação com o seguinte, 187, e o 927. Então, o artigo 186 do Código Civil diz assim: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o artigo 927 diz: aquele que, por ato ilícito, e faz uma referência aos artigos 186 e 187, diz assim: causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O que quer dizer tudo isso? Que quem causa prejuízo a outra pessoa, seja um prejuízo moral, seja um prejuízo material, fica obrigado a reparar esse dano. Ou seja, essa reparação de dano se chama indenização. Então, no âmbito civil, nós temos o dano, que pode ser um prejuízo material ou moral, e isso também está relacionado com dolo e com culpa. O dolo é quando quem pratica a ação tem a intenção do resultado. A culpa, aqui mais uma vez nós vamos mencionar, ela se caracteriza quando há imperícia, imprudência ou negligência. A imperícia tem a ver com desconhecimento de técnica, uma má preparação profissional, né? Por exemplo, um guia de escalada de montanha, de repente, ele não sabe direito tomar os cuidados que ele deveria tomar e não prepara direito as pessoas e as pessoas acabam tendo um acidente. Isso se chama imperícia. É quando um profissional não realiza direito aquilo que ele deveria realizar. Existe a imprudência, quando a pessoa não segue a regra. Vamos tomar um exemplo aí da vida comum. Acende o sinal vermelho no semáforo e a pessoa atravessa mesmo assim. Está praticando um ato de imprudência. Pode ser que não aconteça nada, pode ser que ela colida com outro veículo, pode ser que atropele alguém. E existe a negligência, quando a pessoa não se importa, ela se omite e deixa acontecer o que acontecer. Mas na culpa, a pessoa sempre acha que não vai acontecer o resultado, e ele acaba acontecendo. O dolo é diferente, o dolo é mais grave porque o agente quer o resultado, tem a intenção de realizá-lo. Agora, quando a gente fala de responsabilidade criminal e de responsabilidade civil, vem a pergunta: é possível haver responsabilização nas duas? É possível. Quando um ato é previsto como crime, poderá haver responsabilização criminal. Havendo responsabilização criminal, pode haver a civil também, concomitante. Há situações em que a responsabilização é apenas civil. É quando se causa dano a alguém, mas o ato não é crime. E o que acontece? Qual a diferença de uma e outra? A responsabilidade civil, ela vai um pouquinho mais longe. O agente que pratica o ato responde, vamos tomar como exemplo, então, o nosso caso.
Se um escotista causa prejuízo a um determinado membro juvenil, ele pode responder civilmente por isso, mas não só ele. O grupo pode responder, a região e até a UEB enquanto direção nacional. Por quê? Porque a responsabilidade civil ela vai um pouquinho mais longe. Existe aquilo que se chama assim, vamos trazer aqui alguns termos latinos, né? A culpa in vigilando e a culpa in eligendo. Culpa in vigilando, porque o superior não vigiou quem ele deveria ter vigiado. Culpa in eligendo, porque escolheu mal. A diretoria do grupo, quando foi escolher um escotista, escolheu mal, pôs alguém lá que não deveria. Então, por isso, o grupo também vai responder. Então, no âmbito civil, até mesmo a instituição acaba respondendo. Agora, no âmbito criminal, é só a própria pessoa. Mas pode haver a responsabilização nos dois sentidos. Bom, quando a gente vem para o escotismo, então o que acontece? Existe uma resolução nacional que trata das medidas disciplinares. Então, internamente, dentro da instituição, dentro dos escoteiros do Brasil, alguém também poderá responder. Seria aí uma responsabilidade de âmbito administrativo. E poderá, eventualmente, ser aplicada alguma daquelas medidas disciplinares que estão previstas na resolução, né, como advertência, suspensão e até a exclusão. Mas a gente tem que lembrar-se sempre de algo que é o seguinte: toda vez que nós formos realizar um procedimento para a aplicação de uma medida disciplinar, é necessário sempre se garantir, por exemplo, ampla defesa e contraditório. Por quê? Porque isso está previsto, inclusive, na própria Constituição Federal. Normalmente, os estatutos também prevêem esse direito de defesa. A resolução sobre medidas disciplinares está lá e sugere-se que seja algo conhecido e lido por todos. Os escoteiros do Brasil também têm, faz relativamente pouco tempo, o chamado Programa de Integridade dos Escoteiros do Brasil. É interessante também que seja lido e que se realize a sua aplicação. Ele deixa tudo mais claro, né, em relação a vários aspectos que podem gerar dúvidas sobre procedimento, sobre como fazer ou não, como agir ou não em determinadas situações. Esse programa de integridade também traz lá a definição e como agir em relação a assédio moral e assédio sexual, por exemplo. Lá estão as definições e a gente lembra que a questão do assédio está tratado, inclusive, na legislação. Para concluir tudo isso que nós estamos dizendo, o que eu gostaria de recapitular e lembrar aqui é o seguinte: nós precisamos, enquanto dirigentes, escolher pessoas capazes e com competência para a gestão das nossas unidades escoteiras locais, para atuar nas nossas seções de cada ramo e, evidentemente, também para os demais níveis, distrito, região, nacional. E no que se refere aos escotistas, pessoas que vão aplicar correta e eficientemente o programa escoteiro. Pessoas que tenham responsabilidade e que sirvam de exemplo para os demais adultos e para os jovens. Aqui nós estamos falando
de todos os adultos que atuam na nossa instituição. E, enquanto dirigentes, essa é uma das nossas preocupações. Muito obrigado pela atenção de todos, um sempre alerta e um bom curso a todos.